Tá bom, talvez você já tenha visto milhares de vídeos falando como a militância e os movimentos sociais podem ser hipócritas e ruins e blá blá blá. Mas hoje é um dia especial, porque falaremos do começo de um fim. O vitimismo é um escudo que se tornou espada entre a militância e a minoria agressiva das minorias. E graças ao BBB, a espada se tornou sátira, e quem a empunhar, palhaço. Carol Conká foi a carimbada final da declaração de uma nova era. E é disso que falarei aqui hoje. Olá, eu sou o PhD e seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com a sua pequena dose semanal de lucidez. Senhoras e senhores, ou seja lá a aclamação que você prefira, o vídeo de hoje é o começo de um fim de uma era, assim como eu disse, e eu tô resplandecente de orgulho, assim, das pessoas no geral. Eu não sou muito de dar esperança à humanidade, mas a revolta que a injustiça vem causando é uma delícia. Então, assim como semana passada, que eu usei o Fiuk para falar de coisas mais importantes, essa semana eu usarei a Carol Conká para falar de coisas mais importantes. Coisas como, por exemplo, a espada que se tornou o vitimismo, algumas hipocrisias da lacração e militância, gatilhos mentais que podem ser ativados até mesmo no programa de TV, injustiças e a própria discriminação nos discriminados. E o principal aspecto do vitimismo como arma, como algo agressivo, é o vitimismo curricular, digamos assim. As pessoas que realmente são vítimas de uma história tentam se fortalecer. A maioria das pessoas, principalmente as que já foram injustiçadas ou vítimas de algo que estava além de seu controle, desde assédio moral, psicológico, sexual, um assalto, qualquer coisa que a pessoa seja realmente vítima, elas odeiam ser vítimas e querem se fortificar, querem que jamais aconteça algo com elas como passaram e fizeram elas de vítima de novo e esse tipo de coisa. Ou seja, o sofrimento, o trauma, a vitimização é passageira e não só passageira, mas você também usa ela como aprendizado. Você usa essa dor como um catalisador de força de vontade para se aprimorar. Enquanto que os vitimistas manipuladores, os que usam como arma, transformam o sofrimento em um currículo. Talvez você já tenha visto muitas pessoas de minoria, muitas militâncias falando coisas como: ah, mas você não sabe quanto que a gente sofreu para chegar aqui, ou então, ah, o seu sofrimento é anulado porque a gente sofre mais. Elas se fazem de vítima porque a nossa sociedade, não só brasileira, mas mundial, define como a gente deveria ter empatia, mas a maioria das pessoas não tem. A gente deveria ter compaixão, mas a maioria das pessoas não tem uma verdadeira. A gente deveria ter amor ao próximo, e a maioria das pessoas não tem um verdadeiro. É um caso simples de hipocrisia, mas uma hipocrisia necessária para que a humanidade se mantenha estável. Então você não pode falar tipo: ah, você tá mentindo, você só tá querendo manipular, ah, você só tá fazendo carinha de cachorro que caiu do caminhão de mudança para que as pessoas concordem com você, e esse tipo de coisa. Você não pode dizer isso para uma vítima porque, bom, você vai ser visto na maioria dos olhos como um desalmado, um insensível e por aí vai. O primeiro tema era esse, em que, bom, Carol Conká, em, sei lá, praticamente todas as suas músicas, por exemplo, trata de discursos como esse, em que não só a luta por igualdade, se é que vocês me entendem, é feita de uma maneira tão agressiva que você basicamente está lutando fogo contra fogo. E assim como ela também visa muito esse lance de curriculação, não sei se existe essa palavra, mas vocês entenderam. É a forma de transformar o sofrimento dela no currículo. Coisa que também é muito feito pelo Projota nas músicas dele, mas não é necessariamente sobre ele que a gente está falando aqui hoje. Se bem que ele também foi envolvido em umas tretas aí, né?
Então, onde se encaixa nesse papo louco todo a Carol Conká? Bom, nessa semana a gente vê ela fazendo um monte de coisas em que, bom, uma rapper, mulher negra, essa pessoa que lutaria contra a discriminação do negro e a desigualdade entre os sexos, é a mesma pessoa que é manipuladora, mentirosa, xenofóbica e assediadora, tanto moralmente quanto sexualmente. Lembrando que todos os fatos aqui que eu citei foram baseados em depoimentos de amigos meus que assistem e mídia. Eu realmente não assisto BBB, então eu tive que procurar saber para poder falar, né? Até porque senão eu mesmo estaria sendo hipócrita. Então a mesma pessoa que luta contra direitos sociais das minorias que ela faz parte, segrega, manipula, ofende e até exclui as minorias ou simplesmente as diferenças que não lhe convém. Até porque é disso que se trata a grande maioria esmagadora da militância, né? Eles lutam contra aquilo que lhes convém e nada mais. Eles lutam por causas sociais que dizem ser bonitas ou lhe convir, mas odeiam a pessoa próxima a ele. A mesma pessoa que luta pelo direito dos negros e das mulheres segrega uma pessoa por um erro único. Imagina se a gente segregasse todos os brancos por causa do erro de nossos antepassados. Cancelar uma pessoa e segregar ela diante de uma casa em que já estão todos segregados. Dizem que ficar em silêncio faz de você um cúmplice, assim como praticamente todas as pessoas que estavam lá no BBB e meio que concordaram com essa ideia. Não necessariamente, às vezes medo de que o mesmo aconteça com você. O silêncio pode te trazer muitos benefícios, principalmente em casos como esse. O pior de tudo é que não se trata somente da saúde mental, até porque pode afetar nas pessoas com quais ela fez mal diretamente. Como eu li pesquisas falando que psicólogos disseram que o comportamento abusivo dela dentro da casa pode até mesmo ativar gatilhos mentais de pessoas que já sofreram experiências traumáticas parecidas com as quais ela faz com os outros. Então, estão tendo crises de ansiedade enquanto assistem BBB, que era para ser um programa de entretenimento. Não sei que tipo de entretenimento é esse, e realmente o mundo é muito estranho, né? Se eu não me engano, foi Luiz Felipe Pondé que afirmou que a militância luta contra causas sociais que parecem bonitas, parecem utópicas aos seus olhos, mas odeiam o próximo. Por mais estranho que se pareça, não se trata só de militante, de Twitter, essas coisas assim. Pessoas que realmente pareceriam muito boas podem fazer essa coisa de militante aí. Um bom exemplo é uma pesquisa que li uma vez, que de acordo com o IBGE, cerca de 80 e poucos % das pessoas que fazem trabalhos voluntários não cuidam diretamente das pessoas. Ou seja, por exemplo, pessoas que vão cuidar de crianças órfãos que foram refugiadas de alguma catástrofe, de alguma guerra assim. Cerca de 80 e poucos % delas não têm filhos e não pensam em ter filhos. Tá, isso pode ter casos relacionados com outras coisas, talvez o casal simplesmente não queira. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: às vezes você gosta de pensar no maior, na causa real. Imagina se todas as pessoas fossem unidas. Mas, na verdade, você não quer isso. Você não quer que as pessoas sejam iguais a você, ou que tenham os mesmos direitos que você. Até porque todo mundo quer ser único. Mas o mais importante é que, apesar de todos esses comportamentos horríveis da Carol Conká e do Fiuk e de outras pessoas aí de BBB que diz que eu não assisto, mas quem assiste diz que basicamente todo mundo dentro daquela casa já fez alguma idiotice em, não sei, acho que 2 semanas que já tem. E, bom, esse é a demarcação do começo do fim. Uma canceladora gigante que é, bom, não só influencer, como rapper e uma ativista de movimentos militantes está sendo cancelada pelo seu comportamento abusivo. E até pessoas que geralmente apoiariam movimentos sociais começam a perceber o quanto quem apoia geralmente é uma pessoa horrível, desonesta, uma desgraçada no geral. E começam a perceber
o mico que estão passando ao não lutar da forma certa. Não se combate segregação com segregação, assédio com assédio. Sabe o que se combate? Empatia. A melhor forma de derrotar seu inimigo são basicamente duas: ou transformar ele num aliado, ou fazer dele tão insignificante para você que você nem vai achar que ele é seu inimigo mais. Mas a forma mais recomendada é claramente a primeira, porque pelo mais estranho que pareça, é muito mais fácil. O cancelamento não abre espaço ao aprendizado, porque ele repudia a pessoa como um todo e não a ação, a manipulação, o crime dela. Inclusive eu já vi isso em 1 ou 2 vídeos, eu vou deixar aqui no izinho também. E, francamente, eu acho que eu vou começar a fazer uma playlist só falando mal de militante até que isso aí pare. Mas, bom, esse deve ser o começo do fim. Conclusão. Carol Conká serviu pra gente falar de umas coisas um pouco mais importantes. Tomara que ela se arrependa das ações dela, e se ela não se arrepender, tomara que ela se lasque muito na vida. Eu sou o PHD, espero que você tenha gostado desses papos loucos meus aí, e um pouquinho de lucidez tenha entrado na sua cabeça. E lembre-se sempre, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. Se uma pessoa como a Carol não vai aprender pelo amor, ela vai aprender pela dor. E até semana que vem.